Ele pega o megafone e põe a boca no trombone. Senhoras e senhores, público presente, senhores vereadores, eu não posso, em hipótese alguma, falar assim, o meu cordial boa noite, porque a liderança do quarto andar não está agindo de maneira cortês com esta casa. Eu não conheço muito bem das questões de legislação, mas conheço bem, usando sempre do meu bom senso. Veja a covardia que foi feita para viabilizar essa CPI. Foi uma covardia, foi uma afronta, foi uma traição. Porque quando o nobre vereador passou a listagem aqui no plenário para que viesse nós, vereadores, participar da CPI, nós com boas intenções, é claro, para viabilizar uma coisa às claras, de maneira sutil e inteligente, de maneira bem transparente, faltou 2 assinaturas, o suficiente para que a ala do prefeito, que se diz ser maioria, fosse por baixo e puxasse o tapete de 2 votos que estavam faltando. Veja que eles não usaram de boa fé. Porque se eles tivessem usado de boa fé, eles teriam assinado os 2 que estavam faltando e formava-se a comissão. Certo? Independentemente de ser oposição ou situação. Se é que a ala do governo quer realmente transparência no executivo e no legislativo e nas autarquias municipais. Mas eu quero dizer o seguinte, eu não entendo muito bem de política, mas entendo um pouco quando há falta de união, falta de respeito àquele que quer tramitar as coisas que venham em benefício da cidade, seja lá quem quer que seja. Se vai fazer uma denúncia, não importa se é da parte do quarto andar ou se é da parte da oposição, o que importa é externar o que está acontecendo de errado e colocar à disposição da população. Porque isso daqui não é do doutor Hélio, não. Esse plenário aqui, essa casa, não pertence ao doutor Hélio. Não é o doutor Hélio aqui o dono, não. Quem é o dono dessa casa é o povo que votou na gente. Ele sim que tem que ser analisado e questionado. Certo? E não pegar e usar de má fé, porque isso foi usado de má fé. Porque se ele tivesse começado primeiro, tivesse eles organizado a CPI, e depois o jovem vereador tivesse cogitado outra CPI depois, eu mesmo estaria aqui falando que ele usou de má fé. Mas foi o pessoal do gabinete que usaram de boa fé. Olha,
Vamos fazer uma CPI de Araque, igual acontece em Brasília? Permite uma parte? Permito, senhor. Muito obrigado. Eu sabia que o senhor ia permitir a parte. Democrático como o senhor ia fazer isso daí. Mas olha, vereador, primeiro assim, eu acho que... Mas não defenda essa situação. Não, vereador, não. Sou muito tranquilo com essas coisas. Muito sossegado. Eu acho que o senhor vai ficar mais assustado depois que eu falar. Primeiro, que aqui é uma arena normal, que tem essas disputas, vão acontecer. Eu não sou partidário da ideia de golpes, nenhum. Não acho que se estão dando golpe ou não. Agora, uma coisa, vereador, me preocupou mais. Foi quando ontem, eu ouvindo o jornal Gente, uma frase do Zé Arnaldo me preocupou mais. Quando ele disse que chegou aos ouvidos dele que vereadora desta casa se beneficiava dessa situação. Se é verdade ou não, ele disse isso. Vereador que chegou aos ouvidos dele que vereadores dessa casa se beneficiava dessa situação. Acho que isso ainda é muito mais preocupante do que a simples disputa de CPI daqui, CPI de lá. Por favor. Porque nós estamos falando de uma coisa que é perigoso. Senhor presidente, senhor vereador, olha, como é que é o nome mesmo do radialista? Da Rádio Bandeirante. Para mim não tem crédito nenhum que ele está falando. Sabe por quê? Sabe por quê que não tem crédito nenhum? Porque quando eu fui eleito a vereador aqui na cidade de Campinas, ele foi o primeiro a querer desmoralizar-me, a minha pessoa, através da emissora da Rádio Bandeirante. Portanto, o que ele falou é picuinhas. Picuinhas! E aqui nós queremos respeito para ser respeitado. E eu não estou aqui para ouvir picuinha de radialista. Principalmente radialista desinformado. Certo? Eu guardei mais de um ano para falar isso daqui. Esse radialista, quando eu fui eleito, nem tinha contado as contagens dos votos e já estava falando aí para Deus e todo mundo, se aproveitando de um microfone da Rádio Bandeirante, dizendo que eu era um maluco, que eu era isso, eu era aquilo, que eu era um destemperado. Isso era uma maneira muito agressiva para Campinas, por eu ser eleito. Ia ser uma vergonha para a Câmara de Campinas, aquele idiota desinformado. Portanto, para mim isso não tem valor nenhum. O que nós estamos discutindo aqui, nós estamos aqui parlamentando a situação que está tramitando dentro de nossa casa, junto aos dois poderes, ao executivo e ao legislativo. Certo? Eu quero deixar isso bem claro. E tudo isso que nós estamos fazendo aqui, se for em benefício de nossa cidade, eu dou as mãos às duas partes. Mas se para haver inviabilidade, para prejudicar o parlamento e os nossos vereadores, entendimento do quarto andar, isso eu não admito. Eu quero as claras. Eu quero as coisas claras. Ó, as claras. Tudo as claras. Pague quem quiser. Prejuízo para quem quiser. Mas tem que pagar o seu erro. Certo? Eu tenho muita admiração pelo presidente da Sanasa. Mas se tiver alguma coisa de errado, eu estou lá pronto para investigar e saber se está certo ou se está errado. Que aí eu estou no meu papel como vereador. Muito obrigado.